Bom, pessoal, então vamos dar início aqui. Então, meu nome é Ronaldo, Ronaldo Oliveira. Eu vou dar um módulo para vocês futuramente, e a convite do Igor. Eu vou estar passando um pouquinho, algumas dicas, né? Porque isso aqui é muito difícil em uma hora a gente conseguir passar tudo que tem que passar para vocês conseguirem redigir um artigo científico. Mas conversando com o Igor, ele falou que a maioria vai fazer, como se diz, revisão bibliográfica, né? Então, pensando nisso, eu resolvi dar algumas dicas, e baseado nessas dicas, não tem erro, pessoal, é muito simples, tá? Eu sei que, não sei como como é para vocês, mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade, acha muito difícil fazer TCC, mas pode ter certeza que é a coisa mais simples que existe é fazer um TCC, tá? E é o que eu vou tentar aplicar para vocês aqui. De quando eu dava aula na Unip, eu fazia esse esqueminha com os meus alunos e dava super certo para aqueles que seguiam, né? Então, eu vou tentar reproduzir isso aqui para vocês, tá? Bom, deixa eu abrir aqui. Deixa eu fechar essa janela aqui do livro. Aqui eu tenho algumas orientações, tá? Então eu vou usar as mesmas orientações que eu usava com eles aqui para vocês. Que é o seguinte, ó. Aqui, se você seguir isso aqui, ó, essa dica, tá? Seguir essa dica aqui, sem a aula até, você conseguiria, como seu orientador, realizar essa revisão bibliográfica, porque ela é autoexplicativo. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma aluna minha, que usou, né, há muito tempo atrás, é uma técnica que hoje já não é mais indicada para dor lombar, a gente fez por conta da época lá, ela queria muito o assunto, que é o isostress. É uma técnica bem antiga, ela queria saber se isso funciona para dor lombar, né? E como eu nunca tinha assim, procurado, eu resolvi dar uma chance para ela, e ela fez essa revisão bibliográfica em relação a isso. E é o exemplo que eu vou estar dando aqui para vocês, tá? Ô Igor, a hora que você quiser entrar, falar aí um pouquinho, você pode ficar à vontade. Aliás, todo mundo, né? Quem quiser fazer a pergunta, eu prefiro até que seja em áudio, tá bom? Então, basicamente, quando você vai fazer uma revisão bibliográfica, você tem que ter uma pergunta clínica clara, tá? Exemplo, manipulação é bom para dor lombar? Pilates é superior a placebo na dor lombar? Qual outra pergunta aqui? Sei lá, andar de bicicleta é bom para dor lombar? Eu estou usando dor lombar, mas pode ser qualquer tema que você queira, tá? Qualquer tema que você queira. Então, feita essa pergunta clínica, você vai buscar na ciência, com as evidências, o que, né, quais artigos responderiam isso para você. Os principais artigos, e a gente vai ver isso, que você geralmente usa para revisão sistemática, pode ser uma revisão narrativa, no caso, revisão bibliográfica, o ideal é você usar ensaio clínico, tá? Ensaios clínicos de alta qualidade. Acredito que vocês já viram prática baseada em evidência, então não vou explicar o que é um ensaio clínico, tá? Mas basicamente é quando você compara uma técnica com outra, ou uma técnica com placebo, por exemplo, Pilates versus cinesioterapia, tá? Um exemplo. E aí você vai comparar para ver qual é melhor. Isso é um ensaio clínico. Ou também você pode incluir revisões. Tá? Na sua revisão, você pode incluir revisão. Outra revisão. E isso aí vai muito da sua pergunta clínica. E o seu orientador que vai decidir isso junto com você. Então, na introdução da sua... Eu não vou falar de capa, enfim, porque cada local usa um estilo de letra, formatação, nada disso. Porque isso aí você vai usar de acordo com o local que você está estudando, tá bom? Eu só vou falar dos introdução, objetivo, dos métodos, os resultados de discussão e conclusão, tá bom? O que tem que ter em cada um. Então, na introdução aqui, ó, você precisa ter, por exemplo, o que significa o problema, né, a nível mundial. Então, seguindo esse exemplo que eu estou dando, no caso da dor lombar, o que significa dor lombar? Qual problema ela gera a nível mundial? Gera muito gasto? Gera
Como é que é isso aí? Como é que é o problema dor lombar em nível mundo, né, nessa população? Então você começa, imagina que tem um funil aqui, então você começa bem geral, tá? Você começa o assunto bem geral. Então o que significa, por exemplo, estou dando exemplo da dor lombar, mas poderia ser epicondilogia lateral, poderia ser entorse de tornozelo, poderia ser dor cervical, poderia ser qualquer coisa, LCA, PO de LCA, qualquer coisa. Tá? Então, o que significa esse problema em nível mundial? Bom, depois, você vai falar um pouco sobre prognóstico. Tá? Como que é a recuperação desse paciente? É boa? É rápida? É favorável? É menos favorável? Como que é na fase aguda? Como que é na fase crônica? Qual que é a prevalência desse problema? Então, em que tipo em que perfil de indivíduo no caso aqui, o exemplo que eu estou citando, a dor lombar seria mais comum, né? Os custos, os gastos, quanto é o custo da dor lombar em nível mundial, e também é importante falar no Brasil. Então, se eu pegasse outro assunto, deixa eu ver aqui, artrose de joelho. O que seria o gasto com artrose em relação a medicamento, a tratamento a nível mundial e aqui no Brasil? Tudo isso você vai buscar nas evidências. Aí você vai definir o problema. Você vai fazer uma definição. O que é dor lombar? Não é isso? Depois, os principais tratamentos. Então, o que tem de tratamento para o problema que você está disposto a estudar nessa revisão? Então, por exemplo, para a dor lombar, a gente sabe que manipulação é legal, mobilização é legal, exercício geral é legal, pilates, andar de bicicleta, caminhada, corrida, natação, tudo isso é bem-vindo para a dor lombar. Então, você poderia citar tudo isso, todos esses problemas, aliás, todos esses tratamentos aqui dentro da introdução, para depois você afunilar. Então, dentre todos os tratamentos, no exemplo que eu vou dar aqui, da aluna que eu orientei, aí ela começa a falar do isostress. Dentro dos tratamentos citados, existe o isostress, e ela começa a descrever o problema do isostress. Então, observa que a gente saiu de lá, de algo bem geral, né? Lembra desse funil. Então, a gente saiu de algo bem geral, o que seria o problema, prognóstico, prevalência, os custos, definição, principais tratamentos para essa disfunção que você quer estudar, e aí você vai falar o que você quer testar, o que você quer saber se é bom. Então, aqui de todos os tratamentos que eu citei, aí você coloca o que você vai estudar aqui. No caso, no nosso exemplo, eu vou usar aqui o isostress, tá bom? E aí, brevemente, você vai falar sobre os objetivos do seu estudo, tá bom? Então, o objetivo é saber se o isostressing é efetivo no tratamento da dor lombar crônica, ok? Deixa eu só ver um negócio aqui, só rapidinho. Aí você entra nos objetivos de forma mais detalhada. Então, você fala aqui bem brevemente, na introdução, e aqui mais detalhado o objetivo. E aí você entra nos métodos. O tipo de estudo, eu sempre falo aqui para o aluno, eu deixo aqui, eu faço, deixo somente o top. Então, no caso do tipo de estudo, você vai colocar que é uma revisão narrativa, tá bom? E aí você vai perguntar também para o seu orientador, para quem estiver te orientando, o que ele gostaria de colocar aqui no design do estudo, desenho do estudo que ele vai usar. Mas no caso aqui seria a revisão bibliográfica. O local de coleta de dados. Eu sempre gosto de usar Pedro e PubMed. Mas você poderia usar Sinal, você poderia usar Medline, Lilacs, até a Bireme, se você quiser. Tá bom? São bases de dados que você encontra artigo científico ali. Mas eu gosto de usar a Pedro e a PubMed, porque ali, para uma revisão bibliográfica, que é muito simples de fazer, é muito tranquilo de fazer, com essas duas plataformas já é o suficiente para você fazer um TCC de qualidade, entregar esse TCC, tá bom? Critérios de inclusão e exclusão. Isso aqui você também vai conversar com o seu orientador. Então, por exemplo, vamos incluir estudos de 10 anos, mas poderia ser estudos de 5 anos, dos últimos 5 anos, ou dos últimos 3 anos. Você poderia colocar isso como critério de inclusão e exclusão. E pegar apenas ensaios clínicos, tá bom? O que não impede
de você usar outras revisões também. Você pode fazer isso, lembra sempre disso. E desses ensaios clínicos, o que eu gosto de colocar quando eu oriento uma revisão bibliográfica ensaios clínicos, seria usar ensaios clínicos que tenham nota acima de 7 na Pedro, porque são estudos de boa qualidade metodológica. Você vai ter mais, como se diz, você vai ter mais garantia de que aquilo que você está estudando, de que aquilo que você está procurando é de alta qualidade. Então, mas você poderia também fazer um corte, artigos acima de 8 na Pedro, acima de 9, tá bom? Depois a gente vai procurar isso na Pedro. Acredito que vocês tiveram a aula de prática baseada em evidência com o Maurício, se não me engano, né? E ele com certeza explicou a plataforma, como faz a busca e tudo mais. Então, não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá bom? E aí, nos métodos, você vai fazer um fluxograma, tá? Que tem um exemplo que eu vou mostrar depois. O que é um fluxograma? São aquelas caixinhas, então você imagina uma... Deixa eu ver se tem aqui. Peraí. Só mostrar aqui. Nesse PDF aqui dessa aluna minha, eu não consigo ver o fluxograma, não sei porquê, mas só para vocês lembrarem o que é um fluxograma, tá? Aqui, ó. Tá tudo preto, mas só para vocês entenderem. Então, vocês colocam lá quantos artigos você encontrou nessa região aqui. Aí depois você vai fazer o seguinte. Desses artigos, quantos foram incluídos e excluídos do estudo? Aí ficaram quantos depois dessa exclusão? Então, você vai fazer um esquema até chegar nos artigos que você escolheu. Então, por exemplo, de 60 artigos, ficaram 10 para a minha revisão. Então, você vai fazer um fluxograma mostrando tudo que você fez até chegar nesses 10 artigos, tá bom? Voltando lá, então. Aí você vai para os resultados. A gente vai seguir um modelo de TCC que eu enviei, né? Vou até enviar isso aqui para vocês, mas eu vou mostrar aqui para vocês esse modelo, que é o que eu estava vendo aqui. E aí entra a discussão e a conclusão que eu vou explicar lá. Então, ó, isso aqui é muito importante agora, tá? Essas observações, pessoal. Porque depois daqui a gente vai entrar na prática, entre aspas, aqui, da aula. Quando você for escrever, tá? Você nunca pode deixar um parágrafo com menos de 6 linhas, tá bom? Porque isso cientificamente é muito ruim, fica feio, fica um texto feio, fica com parágrafos pequenos. Então, sempre, o ideal seria um parágrafo de 6 a 10 linhas, a 15 linhas. Tá bom? Então, sempre lembra disso. Outra coisa, tentar linkar um parágrafo com outro, tá? Para não mudar de assunto repentinamente. Então, por exemplo, você está falando de custos de dor lombar. Daqui a pouco você vai falar de outra coisa, nada a ver no outro parágrafo. Não. Então, tenta linkar, né, um parágrafo no outro para não ficar uma leitura que você está lendo algo que está indo dinamicamente, chega... em determinado momento, o parágrafo muda de assunto completamente. E isso não é legal também no texto, tá bom? No caso desse parágrafo, cada frase de vocês, muita atenção nisso, cada frase não pode conter mais do que 25 palavras, entre 23 e 25 palavras. Então não adianta fazer aquela frase grande, sem fim e tudo mais. Não, tem que ser frase curta, tá? O ideal é que a frase fica com no máximo 20 palavras, tá? Mas estourando aí 25 é aceitável. Tá? Bom, dessa parte eu vou fechar. E agora a gente vai para o texto aqui, que é o exemplo que eu segui, tá? Da minha aluna. Então, é uma aluna que foi da Unip, tá? Então, observe que eu tenho aqui a capa, folha de rosto, tudo que é relacionado com as normas da Unip, então a dedicatória, agradecimento, isso aqui eu não vou entrar, tá? Sumário, isso aqui tudo eu vou deixar, apresentação, então eu vou começar a explicar a partir daqui, então, que foi o que a gente viu lá, ó, a introdução, tá bom? Então observe, ó, que eu vou começar de um assunto bem geral, então, por exemplo, ó, atualmente, a dor lombar ou lombalgia constitui um importante problema de saúde pública em todo o mundo. E aí eu vou falar o que é a dor lombar a nível mundial. Então, observe que a gente está seguindo, a gente vai começar a seguir isso aqui agora, que eu comecei a falar para vocês lá no começo. Então, ela começa bem geral do que é dor lombar, tá bom?
Então, a dor lombar crônica pode ser definida como um comprometimento que revela perda e anormalidade da estrutura da coluna, enfim. E aí ela vai colocando, ó, aí entra o prognóstico, ó, aí ela vai falar de prognóstico. Aí mais abaixo ela vai falar do tratamento, ó. O tratamento da dor lombar é um complexo, envolve equipe multidisciplinar, incluindo médico, fisioterapeuta, psicólogo. Aí que ela coloca, nos últimos 20 anos, inúmeros exercícios terapêuticos que têm sido propostos para a reabilitação da dor lombar. Aí ela entra nos exercícios. Então, observe, a gente começou bem geral, lembra do funil. Começou falando lá de dor lombar, foi afunilando, agora a gente vai entrar nos tratamentos aqui, ó. Tá? Então, aí ela começa a falar, ó, estabilização segmentar, back school, pilates, terapia manual, reeducação postural global, técnica de Alexander, yoga, bola suíça, Mackenzie, tudo isso aqui. Aí ela coloca, ó, facilitação neuromuscular proprioceptiva, e iso-stretch, tá bom? Como tem o iso-stretch aqui, aí ela já linka para o outro parágrafo, fala, ó, recentemente, a técnica de iso-stretch tem mostrado promissoros programas, blá, 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 blá. E aí ela começa a falar da técnica, entendeu? Ela não vem aqui, ó, e fala assim, nos últimos 20 anos, inúmeros exercícios terapêuticos têm sido propostos para a reabilitação da dor lombar. Ou iso-stretch, isso, não. Então, observe que ela veio afunilando, ela citou vários tratamentos, inclusive o iso-stretch, para dar um link para falar do problema iso-stretch aqui. Ou falar da intervenção, né? E aí ela vai falar um monte aqui do iso-stretch. Aí a gente entra nos materiais e métodos, que é o que tem de mais importante no estudo, é o que a banca, eu não sei como funciona aqui, se vai ter banca, se é só entregar, se for só entregar, beleza, mas se tiver banca, é no materiais e métodos, tá? Que a banca geralmente vai bater firme. Tá bom? Então você tem que ficar muito atento com isso. Então aqui, o que eu usei com ela? Ó, eu procurei estudos, né, só da PubMed Pedro, como eu expliquei para vocês, eu gosto sempre de fazer isso. A gente procurou as palavras-chave nos decks de escritores, né, de escritores em ciências de saúde. E aí nós colocamos como critérios de inclusão. Ó, foram definidos com base no título que norteia a revisão, né, utilizando artigos e periódicos de ensaios clínicos. Né? Então aqui, ó, a gente só usou ensaios clínicos e revisões temáticas para publicação a partir de 2009. Então já faz bastante tempo, tá? Eu só estou usando como exemplo aqui. Então a gente usou ensaio clínico e revisão e artigos a partir de 2009. No caso de vocês poderiam falar, ó, artigos a partir de 2015. A gente vai usar só ensaio clínico e artigo a partir de 2015, dos últimos 5 anos, para entrar nos critérios de inclusão e exclusão. Aqui, estudos que não estão em conformidade com o assunto foram excluídos. Tá bom? E aí a gente entra aqui na parte de revisão bibliográfica em si, que ela vai falar da coluna lombar, como é a coluna lombar, a anatomia da coluna lombar, tudo isso exige na revisão bibliográfica, tá, pessoal? Então, as características dessas vértebras, né, os principais músculos da lombar, aí ela entra aqui definição de prevalência e sintomatologia da dor lombar, então a dor lombar crônica, conhecida também como lombalgia crônica, ela vai falar da dor lombar crônica, né? Aí ela fala, ó, a dor lombar pode ser classificada como específica e inespecífica, tá? E ela vai falar do que é dor lombar específica e inespecífica. Aí ela fala um pouquinho de prevalência também, fala bastante de dados do Brasil, ó. E ela vai discorrendo um assunto dor lombar ali. Aí etiologia, fatores de risco, prognóstico, impacto econômico da dor lombar, tudo isso entra nessa parte de revisão aqui. Você tem que tomar muito cuidado, eu não sei como é, tá? Por isso que eu estou falando que as normas são diferentes aí de uma faculdade para outra. Na Unip, tem a introdução e você entra na revisão. Então você precisa ter cuidado de não repetir coisas que estão na introdução aqui na parte de revisão, tá bom? Mas tem lugar que só tem a introdução e você já entra aqui no materiais e métodos e discorre tudo, tá bom? É bom, assim, é importante frisar isso, que cada lugar tem as suas normas. E aí entra os tratamentos de novo para dor lombar, né? E aí ela fala do exercício e aqui ela fala mais a fundo o iso-stretch. Então, lembra, na introdução ela deu um embasamento geral do iso-stretch, aqui ela vai dissecar tudo. Ó. Então, ó, ela começa com ó, o método iso-stretch foi criado em 1974, e aí você vê que ela vai buscar a história lá atrás do método e vai discorrer. Aí propostas, princípios de execução do método,
e vai discorrer. As contrações isométricas e de alto crescimento, vai discorrer o assunto. Aí ela coloca aqui as posições do método. O exercício deve ser realizado no período de tempo, com inspiração, ela explica como que deve ser feito, né? Aqui outras posições. Então ela vai detalhar o que é que ela está estudando. O que é que ela está estudando, né? Ela vai detalhar muito aqui. E aí a gente entra nos resultados, tá? Os resultados, no caso desse estudo, nós achamos 63 artigos que estudaram isostressing na dor lombar. Quando a gente aplicou os critérios de inclusão e exclusão, ou seja, tem que ser ensaio clínico, tem que ser, assim, poderia ser artigos acima de nota 7 na Pedro, enfim, dos últimos 5 anos, ou poderia ser dos 10 anos, ou dos últimos 3 anos. Aí, colocando esses critérios de inclusão e exclusão, restaram aqui 11 artigos, que nós chamamos de artigos elegíveis. Desses 11 artigos, e aí eu posso mostrar isso no fluxograma, então, ó, lembra, eu comecei com 63, e aí eu excluí critérios de inclusão, de exclusão. Eu vou, através dessa setinha, desse esquema, mostrar para quem está lendo como que eu cheguei no total de 11 artigos. Tudo bem? E aí eu posso separar. Aqui, no caso, eu coloquei aqui, ó, Pedro de um lado, PubMed do outro. E como que foi a parte de critérios de inclusão e exclusão até chegar em determinado número na Pedro e determinado número na PubMed. Juntando os dois locais de pesquisa, nós tivemos 11 artigos aí. Tá bom? Só que quem não estiver entendendo, se estiver muito rápido, você me fala aí que eu falo meio rápido, enfim. Vocês vão me podando aí, tá? E aí, eu gosto muito de fazer isso, que os últimos artigos aqui, então no caso os 11 artigos, você tem que colocar esses artigos na tabela, tá bom? Então você tem que colocar esses artigos dentro de uma tabela, que é essa tabela aqui, ó. Seleção de artigos para análise da efetividade do método isostressing na reabilitação fisioterapêutica de adultos com dor lombar. Então o que tem nessa tabela? O que tem nessa tabela aqui, ó? Primeiro os autores. Então eu tenho aqui, ó, os autores, tá? Nesse lugar. Aqui eu tenho o ano de publicação do artigo. Eu vou colocar o ano de todos. Aqui o tipo de estudo. Então, ensaio clínico, ensaio clínico, ensaio clínico, ensaio clínico. A maioria é ensaio clínico, ó. Ensaio clínico, ensaio clínico. Só coloquei ensaio clínico. Por quê? Eu não achei na minha busca revisão. Tá bom? Não achei revisão sobre isostressing na dor lombar. Então, só entrou ensaio clínico. Ok? E aí, aqui na quarta coluna, a gente tem a amostra e o tratamento. Então, assim, o que é a amostra? É a quantidade de indivíduos que tem dentro do estudo. Por quê? Quanto menor a amostra, mais chance tem de eu encontrar um falso positivo, ou de você ter um erro metodológico. Não um erro metodológico, mas não tem inferência estatística. Normalmente, quando eu tenho um estudo que tem pouca amostra, então, por exemplo, para dor lombar, o ideal seria ter de 100 indivíduos para lá. Mas quando você pega um estudo de 10 indivíduos por grupo, é muito forte a chance de você achar um resultado inesperado, entendeu? E geralmente o resultado é bom. Então, por isso que todo mundo, às vezes, essa técnica é boa e tudo mais. A hora que você vai ver, tem 10 pessoas por grupo. Então, isso é um artigo que você não deve confiar tanto, tá bom? Então, aqui, por isso que eu coloquei a amostra e o tratamento. Ou seja, quanto de indivíduos que tem no estudo, de cada paper desse aqui, ó, e o que foi feito, como foi feito, quantas vezes por semana, em que local. Então, aqui é como foi feito o tratamento. Tá? A amostra como foi feito o tratamento. E o resultado desses estudos. Então, o que aconteceu? Foi bom para a dor lombar? Não teve diferença? Foi pior? Então, você vai colocar aqui nessa última coluna, tá bom? Então, a gente vai contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 artigos. Continua a tabela aqui embaixo, ó, aqui tem mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Tranquilo até aí? E aí a gente entra para a discussão. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui de explicar o que precisa ter em uma discussão. Acredito que vocês tiveram alguma coisa sobre metodologia. Se o Igor quiser até entrar e me falar isso, Igor, senão eu dou uma geral aqui no que seria. Mas a discussão, basicamente, você vai pegar o que você encontrou no seu artigo.
que você encontrou na sua revisão e debater com outros artigos do mesmo assunto. Então, ó, na minha revisão bibliográfica eu encontrei isso, isso e isso, porém um artigo tal mostra diferente, assim, assim. Então você vai debater os seus dados. Então a discussão ela foi feita justamente para isso, como o próprio nome diz. Tá bom? E aí você vai fazer essa discussão e aí a conclusão. Você vai concluir o seu trabalho. Muito cuidado, porque é um erro comum os autores dos estudos colocarem coisas a favor do método na conclusão. Então, o iso-stretching foi bom para dor lombar e tudo mais. Só que na tabela lá, os estudos não mostram isso. Ou então o estudo mostra que não, foi bom, mas também não é o que a gente acha. Né? Então, a evidência é limitada. Só que o autor, por gostar do método, talvez, ele vai lá e coloca assim, não, o iso-stretching foi clinicamente importante nos pacientes com dor lombar e é muito bom e blá, blá, blá. Então, muito cuidado para você ser fidedigno na conclusão do que realmente foi encontrado no seu estudo. Ok? Então, o corpo, aí vem as referências aqui. E aí, referência, eu não sei qual formatação vocês vão usar, se é a BNT, se é da JAMA, se é, sei lá, muito usado também Vancouver. Eu não sei qual que é as normas do Instituto, tá bom? Mas aí entra aqui as referências e está praticamente terminado, tá? Então, essa é a estrutura geral. Então, tudo que a gente viu naquele arquivo Word, então eu coloquei aqui, tá bom? Então, independente do problema. Então, vamos falar agora, vamos pegar outro tema aqui. Vamos colocar, de novo, artrose. Então, começa a introdução. O que é artrose em nível mundial? Né? Depois, prognóstico da artrose, prevalência da artrose, custos da artrose. Aí os principais tratamentos que existem para artrose. Aí você coloca dentro desses principais tratamentos aquilo que você está definido para procurar estudar. E aí, baseado naquilo ali, você começa a discorrer, né, o assunto ao longo da sua revisão bibliográfica daquela intervenção em si. Tá bom? Lembra de fazer os critérios de inclusão e exclusão, vai ser de acordo com o seu orientador deseja. Tá bom? Aí, eu deixei aqui um esquema que vai quebrar muito o galho de vocês. Eu me formei em 2007 e, na época, eu tive muita dificuldade porque todas essas referências aqui, ó, eu colocava à mão. Tá? Você digitava à mão as referências. Não tinha nada de você colocar aqui. Tá? Não tinha como você colocar de uma vez as referências, um programa, enfim. Eu não conhecia também. Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês um esquema do EndNote. Tem vários, eu não sei se vocês já viram isso, eu não sei se o Igor está online aí, se ele puder até entrar agora e me falar se já foi dada essa aula, se vocês já sabem do que eu estou falando, porque eu já pulo. Oi, Ronaldo. Fala aí, Igor. Tudo bem? Beleza. Então, o pessoal aqui na pós, eles tiveram a PBE, Maurício, entrou na questão de desenho dos estudos, né? Mas a metodologia em si, eles têm um material disponível no portal, tá? Que ensina aqueles princípios de metodologia científica, tudo mais. Beleza. Só para você ficar a par, o nosso TCC, ele é a estrutura de um artigo científico mesmo. Eles produzem um artigo, introdução, metodologia, né, certinho, e apresenta depois para uma banca, tá? Mas a estrutura é um artigo científico nas normas de Vancouver. Tá, beleza. Beleza? Então, aqui eu vou explicar um pouquinho desse método que é o EndNote, então, tá bom? Para ficar bem bacana aqui para vocês, que isso aqui vai quebrar muito o galho de vocês, mas muito. Deixa eu ver aqui, para onde eu vou agora. Tá. Então, ó, vocês viram isso aqui com o Maurício. Não vou entrar, então vou passar rapidamente. Então, por exemplo, para dor lombar, né, eu vou procurar lá, low back pain. Então, dor lombar, eu vou procurar. E aí eu vou ter vários estudos aqui sobre dor lombar.
Só que lembra que no nosso critério de inclusão e exclusão, eu falei que eu queria apenas ensaio clínico, não é isso? Então eu venho aqui, olha lá, ó, ensaio clínico, do lado esquerdo, você clica aqui, e dos últimos 5 anos, ou poderia ser dos últimos 10 anos, ou do último ano aqui, no último ano. Né? Então, o que você vai colocar na sua revisão? Eu encontrei 60 artigos na época. Tá? Então, você poderia, ó, encontrei 1.023 artigos. Se eu colocar aqui do último ano, ó, isso aí talvez vai cair bastante. Ó. Olha lá, 88 artigos. Ó. Desses 88 artigos, quantos tem nota 7 na Pedro? A gente vai ver isso aqui agora. E na Pedro não muda muito. Deixa eu ir aqui na Pedro. Então, aqui é a base de dados Pedro, vocês já estão acostumados, né, com ela e tiveram aula sobre isso. Então, vou lá na busca avançada e vou colocar dor lombar, ó. Tá bom? Ah, outra coisa, esqueci, desculpa. Aqui na dor lombar, ó, no caso da PubMed, vocês sabem que você tem que colocar o end e alguma coisa. Então, eu vou colocar manipulação, vai. Spine Manipulation. Vou dar um Enter. Olha lá, ó. De 88 do último ano, eu só tenho 3 aqui. Ó. Se eu colocar dos últimos 5 anos, vai subir um pouco, olha lá, 40 artigos aqui na PubMed. E na Pedro, eu teria... Na Pedro não precisa colocar o end, porque ele já assume que você vai colocar dor lombar e alguma coisa. Então, eu vou colocar lá... Eu vou dar um Enter aqui. Deu 19 registros. Só que aqui eu não filtrei. Como é a Pedro, ó, vocês lembram disso. Ó, eu quero artigos, por exemplo, a partir de 2015, e eu quero aqui pontuação desses artigos de pelo menos 8. E aí eu coloco para pesquisar. Colocando para pesquisar lá, ó, sobrou 2 artigos nota 8. Então, o que eu iria fazer? Ó? Se no seu critério de inclusão e exclusão, tá, que você precisa, ou que você iria colocar artigos com nota acima de 8, então aqui você teria que... Deixa eu só fazer um negócio. Peraí. Deixa eu deixar no inglês. Então, o que eu vou fazer? Ó? Esses artigos aqui, esses 40, eu não sei se ele tem nota 7 e talvez, ou nota 8. E talvez você não tenha essa habilidade para, lendo ele, você ter noção de saber filtrar. O Maurício deve ter ensinado a escala Pedro, e é com ela que você vai saber se esse artigo em si, ele tem essa nota. Mas, para facilitar, o que você vai fazer? Ó, selecionou aqui o título do artigo, e aí vai ter que ser manual mesmo. Vai lá na Pedro, você vem aqui na busca avançada da Pedro. Aí você vai colocar aqui, ó, apenas título, né? Então, você coloca title, colocou o título, dá um Enter. E ver se esse artigo está na Pedro. No caso aqui, ele não está, ó, esse artigo. Então, você teria que ler esse artigo. Vamos buscar um outro aqui. Vou pegar esse aqui. Opa. Peguei o título. Opa. E vou lá na Pedro. Deixa eu ver se tem como mudar isso aqui para outro lugar. Tá. Vou na Pedro. E vou mudar aqui. Vamos ver se eu acho esse artigo aqui lá. Aí, achei, ó. Olha lá. Então, você não precisa ler. Você já... É lógico que você vai ter que ler o artigo, mas não vai precisar ir na escala Pedro e ver item, procurar isso no texto. Não, não. Já tem, ó. De 10, esse artigo tem nota 8. Então, você pode fazer com os artigos que estão na PubMed, você copia o título, cola nesse local aqui, ó, onde tem title only. Então, somente o título e dá um Enter e você vai achar esse artigo aí, tá bom? Que tem nota 8. E é fazer com todos, porque aí vai estar dentro dos seus critérios de inclusão e exclusão, certo? Agora, eu vou sair da Pedro aqui. Vou tirar esse negócio do Zoom também. E aí o seguinte, ó. Tem esse programa aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui no meu PC, ó. Deixa eu ir rápido, senão não dá tempo. Então tem esse EndNote aqui, que é o programa que eu vou ensinar vocês um esquema que vocês vão fazer com ele aqui. O que é esse EndNote? Ele vai inserir a referência para você. Tá? Ele vai inserir a referência, você não vai precisar fazer nada. Eu vou criar um documento aqui, ó. Eu vou colocar várias letras aqui, tá, pessoal? Só para deixar... Deveria ter colocado um texto aqui, mas só para brincar um pouquinho aqui.
Então, ó, eu tenho as minhas pastas do EndNote, então eu vou, ó, usando esse exemplo aqui, ó, cadê? Tá. Suponhamos que aqui estava escrito, Ronaldo é um professor top e tudo mais, babá, babá. Quem que está falando isso? Aí eu vou colocar uma referência. E aqui eu tenho o EndNote, que eu já tenho a minha pasta dos artigos que eu baixei, que eu tirei da PubMed e coloquei aqui no programa, e tem como você fazer isso também com a Pedro, e colocar dentro do programa. Tá? Então eu falei assim, ó, daquilo que eu citei lá, esse artigo que fala isso, isso aqui e esse artigo. Selecionei os três. E aí eu vou lá, ó, inserir a referência nesse local aqui, ó. Eu clicando aqui, ele vai inserir a referência para mim, ó, tá vendo? Ó? E ele já cria um negócio de referência. Só vem aqui e escreve, ó, referências. Opa. Referências, ó. E aí tudo que você colocar com o EndNote, ele vai organizar aqui para você. Outra coisa interessante é que você pode, ó, aqui no EndNote, ó, você pode editar um monte de coisa aqui, tá bom? Mas você pode também, deixa eu só lembrar onde é aqui, ver o estilo que você quer, ó. Então, por exemplo, aqui tem Vancouver, né? Olha lá, ó. Coloquei as normas Vancouver, então eu quero que no texto fique Vancouver, olha lá, ele vai mudar para você automaticamente. Você não precisa fazer isso manualmente mais, tá? Ah, não, a norma lá que eu estou usando deixa eu ver aqui, vamos ver se tem da JAMA, que é uma revista importantíssima. Olha lá, ele vai mudar, ó, já mudou para você, tá? Então, tudo que você tiver dentro do seu EndNote, ele vai mudar instantaneamente aqui, tá? Uma revista que eu publiquei na Physical Therapy, ó. Então, ele vai mudar olha lá, de acordo com as normas da Physical Therapy. Tudo bem? Como que eu faço essa introdução? Então, eu vou abrir um novo arquivo aqui. Vou colocar aqui como pós, tá? Vamos pós, salvar. Beleza. Aí, ó. Então, aqui eu não tenho nada, nenhum artigo salvo. Como que eu coloco os artigos que estão lá na PubMed aqui? Então, você vem aqui, ó, seleciona nesse local aqui a PubMed, ele vai conectar lá. Tomara que dê certo aqui, desica. Tá. Aí eu vou na PubMed, todo artigo tem esse aqui, ó, essa sigla, ó, PMCID. Então você vai pegar esse número aqui, ó, copiar esse número. Opa. Você vai copiar esse número, vai no EndNote, aí você vem aqui onde tem autor, ó, tá vendo? Ó? Você vai colocar, ó, cadê? Olha lá, ó, PMCID, ó, ok? Feito isso, você vem na caixinha da frente, Ctrl V e dá um Enter. E aí esse artigo, ó, você não vai precisar digitar nada, ele vai estar lá para você, ó. Então, beleza, eu quero... Deixa eu pegar alguns, eu vou fazer isso mais umas 3 vezes para vocês não terem dúvida. Então, ó, vou aqui em outro artigo, ó, tá? Aqui já no resumo já tem esse número aqui, ó, tá vendo? Vou pegar esse aqui também, tá? Copiar, vou lá no EndNote, tiro esse número que está aqui, colo o outro, dou um Enter. Esse aqui ele não encontrou o artigo. Vou tentar de novo, peraí. Esse aqui ele não conseguiu encontrar. Vamos pegar outro. Vou pegar esse aqui. Cadê? Aqui, ó. Não é esse aqui não, peraí. Aqui, ó. Eu peguei o número errado lá. Foi isso. Então, você vai pegar o P... Você vai pegar esse número. Selecionei. Copiei. Vou lá no EndNote, vou colar o número e vou dar o Enter. Ele vai buscar e vai inserir esse artigo. Olha lá, ó. Já está com o artigo. Aí eu vou colocar aqui, ó, todas as referências, tá vendo? Aqui no canto esquerdo, ó, todas as referências, tá os dois que eu coloquei lá. Vou pegar só mais um para vocês verem como que eu fiz. Aqui. Volta lá, vamos pegar um outro aqui aleatório. Tá, cliquei aqui, não estava dando para pegar o outro lá. Deixa eu ver se dá com esse número aqui. Se não tiver o PM, eu não lembro a sigla lá, você vai nesse aqui, ó, PMD. Aí você muda aqui, ó. É
É só mudar aqui, ó. Quer ver? Opa, vai na PubMed, desculpa. Vai na PubMed. Clica. Aqui, ó. Tá? Colou e dá um Enter. Olha lá, ó. E ele vai anexar, ele vai inserir um outro artigo lá para você. Certo? Aí você vem aqui em todos os artigos, está lá, ó. Ah, então essas 3 referências, eu vou selecionar as 3 referências e vou lá inserir no texto. Então, no local do texto, então agora, eu quero inserir aqui, ó, no final. Então, eu vou lá, ó, dá para fazer isso aqui também, ó. Quer ver, ó? Inserir citação. Não, aqui vai ser mais difícil. Vamos lá no texto. Então, vem aqui, ó, inserir, ó. Tá? E aí, onde você deixou clicado lá, ó, ele vai inserir as referências. E aqui, ó, já organizou para você tudo aqui. Certo? Suponhamos que eu não quero mais falar desse aqui, ó. Eu quero excluir esse estudo aqui, ó. Tá vendo esse 3zinho aqui, ó? Tá? Então, eu vou lá, eu vou dar... Você pode excluir mesmo, tipo, dar um delete nele. O que ele fez? Ele excluiu aqueles estudos, ó, e já reorganizou os outros aqui, ó. Sem você precisar fazer isso manualmente. Imagina em um estudo de revisão que você tem 50 referências. Imagina você tirar uma referência do meio e ter que reorganizar todas as outras, manualmente. Ah, então o estudo faz isso aqui para você, esse programa faz isso. Só que ele é pago. Ele é pago. Aí vem o pulo do gato. O que você pode fazer para não ter esse problema? Vou sair aqui de tudo. Você vai lá no site da endnote.com. Aí já encerrando aqui também. Você vai fazer como se você fosse comprar. Então você clica em comprar. Ele vai ir para outra aba, para outra janelinha aqui. Você vem em Downloads, aqui em cima, ó. Downloads. Clicou em Downloads. Aqui, ó. Ele vai te dar a opção de você testar esse trial, tá? Deixa eu colocar em português para todo mundo, às vezes tem alguém que tem. Então ele vai dar a opção para você testar o EndNote por 30 dias. Então você clica aqui, tá? Aí, ó, aqui é simples. Você vai colocar aqui, ó, o seu primeiro nome, sobrenome, vai preencher tudo isso aqui, tá? Preencher tudo isso aqui e vai enviar. E aí ele vai deixar você baixar o EndNote e você vai poder fazer aquilo que eu ensinei lá por 30 dias. Só que aí que está a questão. Como que você vai fazer isso, gente? Ó, você não vai poder ficar com o EndNote. Por exemplo, o TCC você não vai fazer em 1 mês. E você ficar com isso 5 meses, o EndNote vai travar. E você vai ter que comprar a licença. Então você vai na PubMed. Então você vai pegar um artigo lá, ó, que você... dor lombar. Vamos pegar um de dor lombar. Então o que você vai fazer para utilizar? Clicou no artigo do seu interesse. Você vai copiar o número lá do PMCID, você vai copiar esse número. Copiar. E aí, ó, vou colocar aqui em outro documento, ó, faz de conta que eu falei alguma coisa em relação à minha referência lá, do meu estudo, e aí eu tenho que citar referência. Eu não vou fazer isso com o EndNote agora. Por quê? Porque você vai ter que ficar um tempo escrevendo, procurando referência. Então você cola, ó, você vai colar o número do artigo que você colocou, que você achou lá na PubMed. Tudo bem? Feito isso, pessoal, quando estiver pronto, ó, o artigo está pronto, só falta a referência. Aí sim você vai no site, lá, faz todo aquele esquema. Vou voltar aqui de novo, ó. Fazer tudo. Então, ó, faz que você vai comprar. Depois que ele vai te mandar para outra aba aqui. Aí você vem em Downloads aqui, ó. Clicou em Download. E aí, nesse Download, você vem aqui no Experimentar, né? Testar. E aí, clicou, é só vir, colocar o seu nome, tudo mais, preencher esse campo aqui e enviar. E ele vai te mandar para você testar e você baixar no seu computador. Só que depois de 30 dias, ele vai bloquear. Só que o que você vai fazer? A única coisa, eu oriento os meus alunos a deixar para colocar a referência a última coisa. Então, está pronto o artigo. Você coloca a referência por último. Porque você tem 30 dias para colocar as referências. Aí você vai lá, copia esse número aqui, ó.
que você colocou na referência, Ctrl C, vai lá no EndNote e faz todo aquele processo que eu mostrei para vocês aí. Tudo bem? E aí é só fazendo, aí vai ter que ser manual, mas é muito melhor você fazer dessa forma do que você ter que colocar referência por referência nas normas, e é chato, sabem disso, tá? Então esse programa veio para ajudar aí um pouco a vida de quem faz TCC. Tudo bem? Pessoal, acho que é isso. Como eu disse, é difícil a gente passar tudo o que daria com detalhes e enfim. Mas lembrando que de todos os designs de estudo, tá? A revisão bibliográfica é a mais simples que tem, é a mais fácil de fazer, não tem dificuldade. Tá? Eu brinco assim com meus alunos. Se você sabe que você tem que entregar, eu não sei quanto tempo dura após, não sei se são 2 anos, mas você tem 2 anos. Imagina você desde o começo escrever um parágrafo por dia. Um parágrafo por dia. Você fazendo isso, em 2 meses você está com a sua revisão bibliográfica feita. Não, Ronaldo, não, eu não quero um parágrafo. Não, eu quero fazer 3 frases dia. Vai aumentar um pouco o tempo, só que você vai fazer isso de boa, durante o seu período aí de curso, sem correria, para terminar. Então é muito tranquilo fazer revisão bibliográfica, tá? Diferente de uma revisão sistemática, que aí assim, o buraco é bem mais embaixo. Ou você fazer um ensaio clínico, que é bem mais embaixo do negócio. Então é muito tranquilo você fazer essa revisão bibliográfica. Espero que tenha dado uma luz para vocês aí. O trabalho que eu utilizei era bem antigo, mas tá atual para usar como exemplo de como seria feito. É lógico que muda de um local para o outro, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Se quiser falar para o Igor, e o Igor manda para mim, ou enfim, nas minhas redes sociais, eu fico aberto aí para esclarecer as dúvidas. Ronaldo, você utiliza o Mendeley também? Eu não utilizo. Eu sei que existe, tem bastante gente que utiliza, inclusive o Vinícius utiliza, mas lá no programa de doutorado, mestrado e doutorado lá da Unicid, todo mundo, tipo 95% usa o EndNote. Ah, tá. Mas é a mesma ferramenta. Eu usei bastante ele no mestrado e geralmente é ele que eu oriento o pessoal a utilizar. Legal. Mas olhando ali pelo programa, basicamente é a mesma coisa. Não tem muito segredo, não. Deixa eu te perguntar uma coisa, para servir para a galera. Você acha que fazendo uma boa revisão, claro que a melhor revisão vai ser sempre sistemática, com certeza, mas para a galera que faz um bom trabalho aí, você acha que vale a pena publicar essa revisão narrativa? Então, não é narrativa, né, o Igor? É uma revisão bibliográfica. Ainda não bibliográfica. A bibliográfica, dificilmente você vai entrar numa revista. Dificilmente. Tá? Não tem como. Impossível. Tá? Eu acho que a revisão bibliográfica é para você ter um trabalho de conclusão mesmo. E ponto. Tá? Caso você queira fazer algo para publicar, aí você tem que ir para uma revisão sistemática ou narrativa, ou até uma revisão de escopo, ou um ensaio clínico, mesmo que seja pequenininho, tá? Como se fosse uma iniciação científica, porque para uma revista aceitar uma revisão bibliográfica é muito difícil. Tá? Pode até ter, tá? Mas eu particularmente eu não conheço, mesmo as revistas brasileiras aqui, por exemplo, da USP, enfim, elas não aceitam revisão bibliográfica. Nem adianta mandar. Entendeu? Certo. Então, eu não sei se é do Instituto somente fazer revisão bibliográfica, ou se é para facilitar, é normal, tá? De boa isso. Mas se algum aluno tiver interesse em publicação, a minha sugestão é que ele migre para uma revisão sistemática, que não é todo mundo que orienta a revisão sistemática, ou ele migre para um ensaio clínico. Tá? Então, por exemplo, eu sou, vamos dizer, comparado com o ensaio clínico, eu sou fraco em revisão sistemática. Tá bom? Eu sei mais ou menos como deve fazer e tudo mais, mas o meu ponto forte, porque o que eu estudei no mestrado foi ensaio clínico e no meu doutorado foi ensaio clínico.
Tá? Eu sei fazer alguns outros designs, mas o que eu domino é ensaio clínico. Né? Então, para quem for fazer revisão sistemática, tem que procurar um orientador que manja do negócio para poder publicar. Porque se você fazer uma revisão sistemática e não publicar também é um pecado. Né? É um trabalho, é um trampo grande. E aí, assim, na revisão sistemática, a gente não está falando de 40 artigos, 60 artigos. Você vai ter 5, 10, 15 mil artigos para você selecionar 5, 3, 10 artigos. Então, o negócio é mais... Só que você tem ferramentas para isso e tudo mais, né? Legal. Eu perguntei porque a gente tem, na época do mestrado mesmo, né, a maioria do pessoal era docente, tinha professores doidos, né, querendo publicar revisão mesmo, assim, só para contar, né, mas falo, cara, às vezes, e já ouvi de gente, né, dizendo que não vale a pena nem ter no seu currículo aquele artigo publicado numa revista, né, enfim. Por isso que eu perguntei, porque, assim, o intuito da pós-graduação, claro, é profissionalizar, né? É bem pouco as pessoas que estão ou que vão seguir o caminho acadêmico. Isso. Por isso que eu perguntei. Mas porque, na minha opinião, acho que não vale a pena a gente publicar um trabalho né, que não tem essa qualidade toda, porque, no fim das contas, ele não vai servir para nada. Isso. Tá? Enfim. Mas eu acho que era isso mesmo, deu para ter uma noção dessa base de elaboração de artigo científico, né? Com certeza vem complementando o que eles já têm de material e já tiveram de aula. Toda vez que apresenta uma ferramenta nova, eu acho que é de muita validade, né? Então, a gente sair dessa, igual você disse, né? Você fazia manual na sua época, né? Manual. Hoje você pega e consegue separar ali em segundos, então, assim, ganha muito tempo. Então, acho que a valia é muito grande, tá? Queria agradecer você por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aqui. Para quem não sabe, o Ronaldo defendeu a tese dele ontem, estava na correria aí, né? Então, aceitou ainda estar aqui com a gente, então te agradeço aí. Espero te ver em breve aqui na nossa pós, né? Ele vai estar aqui com a gente. Então, o Ronaldo também ele tem um perfil no Instagram, para quem não conhece, que é o @evidência-na-veia, que ele posta bastante coisa principalmente de dor lombar, né, Ronaldo? Que é o que você estuda. E tem a parte da metodologia, parte do estudos, né? Analisando sempre artigos, na parte... Sempre artigo baseado em evidência, né? Sempre o conteúdo 100%. É 100% baseado em evidência. Legal. Então eu tô falando aqui do perfil dele porque às vezes tem bastante ideia que dá para tirar como dúvida, né? Às vezes tem aquela pergunta clínica na cabeça que dá para pensar aí para produzir um estudo, tá? Então acho que fica bem legal vocês conhecerem a página dele. Tá bom? Ronaldo, mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.